Vem cá, será que os seres humanos estão sozinhos no universo? Bem, há quem diga que eles sempre estiveram entre nós. Outros discordam, mas a verdade é que de programas de superstição a provas de existência de ETs, é um fato que a cultura ao redor dos seres misteriosos cresce ano após ano. Afinal de contas, você já deve ter ouvido falar na famosa Área 51, por exemplo, que fica em algum lugar secreto de Nevada, nos Estados Unidos, e é acusada por cidadãos americanos de ser um espaço dedicado a experimentações secretas com alienígenas promovidas pelo governo norte-americano. Boa parte dos rumores que a envolvem foram mais explorados após o lançamento do filme Independence Day, totalmente dedicado a invasões alienígenas, que ampliava algumas teorias da conspiração que envolviam esse espaço. Até documentos considerados oficiais surgiram como evidência. Meu povo, a repercussão foi tão grande que lá em 2013 a CIA afirmou publicamente que esses documentos oficiais que reconheciam a Área 51 como uma base militar secreta eram, na verdade, um programa de vigilância diária desenvolvido durante a Guerra Fria. E o sigilo foi justificado como uma forma de manter o segredo dos soviéticos. Mas se você parar para pensar, mesmo aqui no Brasil, houve uma série de casos relacionados a esses seres. Alguns mais voltados para a parte científica e outros aí mais voltados à expressão humorísticas. Bem, quem não se lembra do famoso caso de ET de Varginha, né, meu povo? Enfim, mas foi lá no dia 19 de maio de 1986 que os brasileiros sentiram o pavor de uma eventual invasão de extraterrestres. O negócio foi sinistro, viu, meu povo? Naquele dia, pelo menos 21 objetos voadores não identificados foram avistados pelos militares e 5 caças da Força Aérea Brasileira foram enviadas para persegui-los, embora nenhum deles tenha conseguido abatê-los. Fica aí o questionamento, né? Enfim, um registro do operador da torre do aeroporto de São José dos Campos de São Paulo observou pontos luminosos que mudavam de cor, voando em uma velocidade super rápida. Mas o que será que a ciência tem a dizer sobre a possibilidade do ser humano não estar sozinho no universo? De um lado, uma série de comprovações científicas desmentem esses encontros inusitados. Do outro, algumas teorias seguem sem uma devida explicação aí da ciência. Por isso que eu vou chamar quem realmente entende do assunto aqui, entendeu? O Marcelo Zurita, ele é astrônomo e faz parte da Associação Paraibana de Astronomia. Diz aí, Marcelo, a ciência acredita nos ETs? Quando a gente fala de vida extraterrestre, uma coisa é certa, é que na ciência não existe uma unanimidade, não existe um consenso a esse respeito. Porque apesar de ser algo que seja almejado, né, por quase todo cientista, né, principalmente aí, astrônomos, astrobiólogos, encontrar vida extraterrestre, vida fora da Terra, é uma coisa que ainda não aconteceu. Durante muito tempo a gente observou fenômenos na nossa atmosfera que a gente não conhecia, né? E muita gente, lógico, atribuía isso a fenômenos sobrenaturais ou extraterrestres, e que depois a gente veio a conhecer, né, a sua origem natural, física, e aí a gente perdeu essa visão aí pouco científica a respeito deles. E com o caso dessas observações de OVNIs, né, de objetos voadores não identificados, provavelmente é algo semelhante, é algo que a gente ainda não tem explicação, mas provavelmente é algo terrestre. A vida provavelmente existe sim fora da Terra, e talvez exista até em abundância. Agora, vida complexa, tá? Vida inteligente e vida tecnologicamente desenvolvida, que é o caso dos seres humanos, é um pouquinho mais difícil. Se a gente for analisar a própria história da Terra, a gente vai ver que já existe vida por aqui há 3,5 bilhões de anos. Né? E nesses 3,5 bilhões de anos, apenas nos últimos 500 milhões de anos, a vida começou a se desenvolver, tá, de forma mais complexa. O que indica que a vida inteligente é rara, que a vida tecnologicamente desenvolvida é rara. E a gente acredita que esta raridade
também se reflete no restante do universo. Meu povo, e do outro lado dessa história, porque aqui no Nerdice nós acreditamos na imparcialidade, muita gente não só acredita, como também estuda esses eventos. Esse é o caso do escritor Lucas Medeiros, que inclusive já escreveu até um livro sobre esse tema. Se liga! E eu não vou me conformar que num universo tão gigantesco só tenhamos nós aqui como seres únicos e vivos que estão vivendo nesse pequeno espaço, nesse pequeno planetinho. Então, eu não posso me conformar com isso, né? Já é de mim mesmo, eu não tenho como acreditar que a gente está sozinho no mundo. Agora, se vocês me perguntassem assim, Lucas, indica aí alguns filmes que falam um pouco sobre isso, sobre essa temática, eu indicaria logo um documentário que é sobre o Olhar das Estrelas. Esse documentário está disponível no YouTube, ele é muito bacana se você estudar, porque ele retrata o que aconteceu na Paraíba. E 2 filmes, tá? Eu vou indicar. Primeiro, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, um filme muito bacana do Steven Spielberg. E o outro é Fogo no Céu. Essas indicações eu sempre faço para todo mundo. E um livro, claro, Não Estamos Sós, OVNIs, Caso Guarabira PB. E assim, meu povo, digam o que quiserem, mas de fato, os discos voadores trouxeram visitantes misteriosos de Marte e de outros planetas em inúmeros filmes, séries de TV, romances, histórias em quadrinhos e até discos de sucesso. Desde o pôster com os dizeres "Eu quero acreditar", I want to believe, em inglês do personagem Fox Mulder da série Arquivo X, até o popular livro infantil Marcianos Adoram Cuecas, da editora Globo, de 2009, escrito pela britânica Claire Friedman. Aliás, o disco voador, precisamos falar dele. É um clássico do design, o arquétipo do objeto voador não identificado, ou carinhosamente chamado de OVNI. 75 anos atrás, em junho de 1947, o piloto comercial Kenneth Arnold afirmou ter visto 9 discos voadores sobrevoando o estado americano de Washington. Lá vem os americanos de novo, minha gente. Vocês sabem que eles são obcecados pelos ETs. A verdade é que a notícia se espalhou pelo mundo em velocidade muito maior do que os próprios discos voadores. Fofoca boa a gente espalha mesmo. E alguns desses relatos eram claramente falsos. E para manter a mente aberta, vamos dizer que alguns dos avistamentos talvez fossem de marcianos planando sobre regiões pouco povoadas da Terra por pura diversão. Mas uma coisa é certa, viu? A discomania estava começando. E quase tão fascinante quanto os avistamentos de discos voadores é o fato de tantas pessoas escreverem relatos pessoais sobre eles. A coleção desse tipo de relato, mantida por Womack, é o tema do seu livro Flying Saucers Are Real. Os discos voadores são reais, em tradução livre, que inclui trechos de livros de outros autores, como Those Sexy Saucer People, aquelas pessoas sexys dos discos voadores, Flying Saucers Are the Scriptures, discos voadores e as escrituras, e Round Trip to Hell in a Flying Saucer, viagem de ida e volta para o inferno em um disco voador. E por mais bizarros que sejam esses livros, supostamente de não ficção, eles ensinaram algumas lições para nós humanos. O psiquiatra suíço Carl Jung, por exemplo, tratou do tema em Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu, publicado em 1959. Naquela época, para vocês terem ideia, os discos voadores já estavam presentes em toda a cultura popular. As histórias em quadrinhos, por exemplo, estavam repletas de discos, o que não é nada surpreendente, né, meu povo? Uma edição especial da revista americana Weird Science Fantasy, publicada em 1954 pela EC Comics, anunciou: a EC desafia a Força Aérea Americana com este relato factual e ilustrado sobre discos voadores. E no mundo da animação, o desenho do coelho Pernalonga apresentou o personagem marciano Marvin em 1948. Na ocasião, ele pilotava um foguete, mas quando visitou a Terra em outro episódio, ali por 1952,
Marvin havia trocado o foguete pelo nosso querido disco voador. Mas nenhum meio de comunicação ficou mais apaixonado e obcecado pelos discos voadores e seus moradores do que o cinema. O primeiro filme sobre discos voadores estreou em 1950 e chamava-se The Flying Saucer, o disco voador em tradução livre. Em uma produção americana independente, de baixo orçamento, escrita, dirigida, produzida e estrelada por Michael Conrad. O filme sugeria que talvez fosse baseado em fatos reais, sim, tá? O que são eles? Perguntava o cartaz. De onde eles são? Você já viu um disco voador? Bom, mas lá no final dos anos de 1950, a discomania perdeu a força, tanto em termos de relatos de avistamento, quanto de aparições na tela. E assim, meu povo, a verdade é que entre os filmes sobre discos voadores e ETs, os de terror tiveram muito mais sucesso do que os sérios. Isso porque fazer um filme de terror é muito mais barato. E o que aconteceu foi que a ficção científica de terror ocupou a faixa do baixo orçamento de mercado daquela época. Mas na cultura popular, os discos voadores nunca desapareceram por completo. Basta superdimensionar um disco voador para ter as naves mães de Independence Day e Distrito 9. Vire para o lado e você tem os ameaçadores monólitos de A Chegada. E em Guerra das Estrelas, a nave Millennium Falcon é um disco voador com duas pontas na frente. Já em Jornada das Estrelas, a Enterprise é um disco voador com corpo e perna na parte de trás. Enfim, discos voadores para todos os gostos. E agora, para encerrar esse papo intergaláctico de hoje, eu vou te dar um guia nerdice assim, ó, com os alienígenas mais legais do cinema. Primeiro eu vou chamar ele, um dos maiores vilões do cinema, que é o alienígena da série Alien. Ele usa os seres humanos como hospedeiros, irrompendo de seus peitos como uma espécie de lagarto cheio de dentes e pronto para a carnificina. Eu confesso que foi um trauma meu por muitos anos, mas hoje eu passo pano. E agora um símbolo da sabedoria suprema. Yoda é o Jedi que treina Luke Skywalker em Star Wars, episódio 5, o Império Contra-Ataca, tendo aparecido em outros filmes da saga, eu tenho certeza que você conhece, né, meu povo? Apesar de ser baixinho e ter uma aparência bem esquisita, mas muito fofa, ele possui uma agilidade inagualável e um grande domínio da força, além de um jeitinho todo especial de falar. Ai, juro, muito querido. E sem sair da saga Star Wars, mais um representante querido e cativo dos nossos corações é o Chewbacca, porque ele parece um monstrengo peludo, mas tem um coração de ouro. Ele é o fiel escudeiro do Han Solo na nave Millennium Falcão e se comunica através de um grunhido que até faz parte da cultura pop. Eu sei que você tentou fazer aí, mas eu não vou fazer não. E com a aparência de um ser humano, o Superman, na verdade, minha gente, as pessoas esquecem, mas ele é um alienígena do planeta Krypton, tá? Que foi destruído pouco antes do super-herói chegar à Terra. E um dos maiores ídolos dos geeks de plantão, Spock é um híbrido humano-vulcano que trabalha a bordo da USS Enterprise nos confins do universo para trazer a paz a todos os povos. Seu comprimento é um dos favoritos de todo mundo e eu sei que você também está fazendo aí. E com certeza você não gostaria de cruzar o caminho do predador que habita as florestas da Guatemala e tem o incrível poder de se camuflar. E até melhor não enxergá-lo, afinal a sua aparência não é das mais agradáveis. Eita, que a viagem de hoje foi longa e louca. Fomos longe, mas agora que voltamos eu quero saber qual é a sua opinião sobre o assunto. De que lado você está, meu povo? Você acredita nos ETs? Você acha que a gente tá sozinho nesse universo? E eu também quero saber se você curtiu os nossos alienígenas do Guia Nerdice, se você já assistiu todos os filmes citados aqui e também se você curtiu o programa de hoje, você não pode esquecer de dar uma passadinha nas nossas redes sociais, curtir muito, comentar e compartilhar para todos os seus amigos. Vale lembrar que todos os episódios da nossa temporada
estão disponíveis no YouTube da TV Cidade João Pessoa. E eu tô sempre ali pelo Instagram, @TVCidadeJP, falando uma nerdice ou outra. Te vejo lá. Tchau!